Espírito Santo, visita esta casa, onde a jornada está difícil, mas a fé em Ti não se apagou. Existe um ponto da caminhada em que a dificuldade deixa de ser apenas circunstância e passa a se tornar um espelho. Um ponto em que a casa continua de pé, as pessoas continuam respirando, a rotina segue acontecendo, mas por dentro algo começa a perguntar em silêncio: até quando eu vou conseguir sustentar tudo isso? Se você chegou até aqui, talvez não seja porque tudo está desmoronando, mas porque o peso acumulado já não pode mais ser ignorado. Há lares onde a luta não é barulhenta, é constante, onde ninguém vê o esforço diário, as decisões adiadas, o cansaço emocional escondido atrás de uma postura firme. E mesmo assim, algo ainda resiste. A fé não desapareceu, ela apenas está cansada. A palavra declara, no meio desse cenário real e sem maquiagem: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmos 34:18. Essa passagem não foi escrita para quem vive dias fáceis, mas para quem continua caminhando mesmo ferido. Hoje não é sobre promessas rápidas, nem sobre discursos vazios. É sobre reconhecer onde você realmente está, admitir o desgaste que ninguém percebe e entender que permanecer em pé também é um ato de fé. Fique até o final, porque esta oração não começa com pedidos genéricos. Ela começa no lugar exato onde sua jornada ficou pesada demais. Agora, com sinceridade e atenção, permita que o Espírito Santo visite esta casa, este momento e este coração que ainda acredita, mesmo em meio à dificuldade. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, não para repetir palavras prontas, mas para expor a verdade que existe dentro desta casa. Aqui não há encenação de força, nem aparência de estabilidade que resista por mais tempo. Existe um coração cansado de sustentar tudo sozinho, uma mente pressionada por responsabilidades contínuas e uma alma que precisa ser alcançada onde ninguém mais consegue tocar. Esta jornada se tornou difícil não por falta de vontade, mas porque o peso foi se acumulando dia após dia. Hoje, eu não escondo o desgaste, não disfarço o limite e não maquio a realidade. Eu me coloco diante de Ti porque sei que apenas a Tua ação pode alcançar o ponto exato onde a resistência humana já não sustenta mais. Espírito Santo, entra nesta casa onde o esforço virou rotina e o alívio parece distante. Aqui existem pessoas que não desistiram, mas também não sabem mais como continuar do mesmo jeito. O problema não é ausência de fé, é excesso de carga. São dias longos, noites inquietas, pensamentos repetitivos e decisões que precisam ser tomadas mesmo sem clareza. Visita este lar onde o silêncio carrega peso emocional e onde o cansaço se tornou invisível para quem observa de fora. Toca o ambiente que foi marcado por tensão constante e devolve equilíbrio onde a pressão tentou se instalar como padrão. Age onde a esperança não se apagou, mas foi sobrecarregada. Espírito Santo, revela aquilo que foi sendo engolido pelo tempo. Mostra onde a pessoa sorriu enquanto estava esgotada, onde continuou mesmo sem forças, onde suportou mais do que deveria para não decepcionar ninguém. Aqui existem batalhas internas que nunca foram verbalizadas, medos que não foram compartilhados e preocupações que cresceram no silêncio. Não permita que este acúmulo continue definindo o rumo desta casa. Interrompe o ciclo do desgaste emocional prolongado. Alcança o interior que ninguém vê e reorganiza o que foi desestruturado pela pressão constante. Que este lar volte a respirar com menos peso e mais estabilidade. Espírito Santo, assume o controle onde a tentativa humana já chegou ao limite. Não permita que esta casa continue funcionando apenas no automático, sobrevivendo dia após dia sem renovação interior.
Quebra a lógica do esgotamento contínuo. Restaura a capacidade de enxergar soluções onde antes só havia cansaço. Fortalece sem endurecer, sustenta sem sobrecarregar, renova sem exigir performance emocional. Age nos pensamentos que ficaram confusos pela exaustão e traz clareza onde a mente foi tomada por preocupações repetidas. Que o equilíbrio volte a ser possível dentro deste lar. Espírito Santo, visita cada pessoa desta casa individualmente. Toca aquele que carrega o peso financeiro, aquele que sustenta a família emocionalmente, aquele que se sente responsável por manter tudo em ordem mesmo estando frágil por dentro. Nada aqui te é desconhecido. Tu conheces cada esforço invisível, cada tentativa frustrada, cada expectativa adiada. Por isso, entra com direção, entra com ajuste, entra com sustentação. Que ninguém precise mais suportar sozinho aquilo que já passou do limite saudável. Reorganiza as forças internas e devolve firmeza emocional. Espírito Santo, reposiciona esta casa para um novo nível de consciência, que não seja mais necessário ignorar sinais de desgaste para seguir em frente. Ensina a reconhecer limites sem culpa e a buscar apoio sem medo. Estabelece um ambiente onde a pressão não governa, onde a ansiedade não define decisões e onde o medo não conduz escolhas. Que o lar volte a ser espaço de segurança e não apenas de sobrevivência. Traz estabilidade emocional que sustente os próximos passos com lucidez e calma. Espírito Santo, impede que a fé desta casa seja confundida com obrigação de suportar tudo em silêncio. Fé não é negar a dor, é confiar mesmo reconhecendo a dificuldade. Fortalece essa confiança de forma madura, equilibrada e consciente. Que esta casa aprenda a caminhar com esperança sólida, não baseada em negação da realidade, mas na certeza da tua atuação. Ajusta expectativas, corrige pensamentos distorcidos e sustenta decisões alinhadas com equilíbrio e verdade. Espírito Santo, estabelece agora um marco nesta jornada. Que este momento não seja apenas mais uma tentativa, mas um ponto de inflexão. A partir daqui, que o desgaste não dite mais o ritmo, que o cansaço não governe mais as emoções e que a pressão não determine o futuro desta casa. Assume este lar, reorganiza os caminhos e sustenta cada passo seguinte com estabilidade, direção e paz. Aqui existe uma fé que não se apagou e é nesse espaço que te damos total liberdade para agir. Espírito Santo, dirige teu olhar para esta casa onde as pessoas continuam avançando, mesmo quando o interior já não acompanha o ritmo exterior. Aqui ninguém parou, ninguém abandonou responsabilidades, ninguém deixou de cumprir o que precisava ser feito, mas o custo emocional dessa permanência foi alto. Sustentar-se por tanto tempo sem pausa cobrou um preço silencioso. Há corações que seguem firmes por dever, não por descanso. Há mentes que permanecem ativas por necessidade, não por equilíbrio. Por isso, entra agora trazendo sustentação verdadeira, aquela que não depende apenas de força humana, mas nasce da tua atuação direta no interior de cada pessoa. Espírito Santo, fortalece quem acorda todos os dias sentindo o peso do que precisa ser resolvido. Dá suporte a quem se levanta mesmo cansado, a quem enfrenta a rotina com coragem, apesar da fragilidade interna. Aqui existem pessoas que se tornaram pilares para outros, mas que quase nunca são sustentadas. Pessoas que seguram tudo para que nada desmorone, mesmo estando sobrecarregadas. Não permita que essa carga continue sendo carregada sozinha. Reorganiza as forças internas, devolve estabilidade emocional e estabelece resistência saudável, aquela que não desgasta, mas sustenta. Espírito Santo, atua nos pensamentos que foram sendo pressionados por cobranças constantes. Remove a sensação de insuficiência que se instalou após tantas tentativas frustradas.
Quebre a lógica interna de que nunca é o bastante, de que sempre falta algo, de que o esforço nunca alcança o resultado esperado. Traz clareza mental onde a confusão se formou. Ajusta percepções distorcidas criadas pelo cansaço. Permite que esta casa volte a pensar com equilíbrio, sem urgência, sem culpa e sem medo do amanhã. Espírito Santo, restaura a dignidade emocional daqueles que aprenderam a se anular para manter tudo funcionando. Há pessoas aqui que colocaram suas próprias necessidades em segundo plano por tempo demais, que abriram mão de descanso, de escuta e até de cuidado pessoal para sustentar outros. Isso gerou desgaste, frustração e, em alguns casos, solidão interior. Entra agora resgatando o valor de cada um. Mostra que ninguém precisa desaparecer para que a casa continue de pé. Estabelece equilíbrio entre responsabilidade e cuidado interior. Espírito Santo, traz ordem onde o excesso de tarefas gerou sobrecarga emocional. Ensina a diferenciar o que é essencial do que foi assumido por pressão. Liberta esta casa do peso de expectativas irreais, sejam internas ou externas. Que cada pessoa possa respirar sem a sensação constante de atraso ou falha. Ajusta o ritmo da vida, devolve pausas saudáveis e estabelece uma dinâmica mais equilibrada. Que o cotidiano deixe de ser um campo de sobrevivência e volte a ser um espaço de construção consciente. Espírito Santo, sustenta este lar contra o desgaste contínuo que não é percebido de imediato, mas corrói aos poucos. Protege as emoções de rupturas silenciosas. Guarda os relacionamentos do acúmulo de tensão não expressa. Estabelece um ambiente onde seja possível falar sem medo, descansar sem culpa e existir sem cobrança excessiva. Que esta casa volte a ser lugar de refúgio e não apenas de responsabilidades. Espírito Santo, fortalece a perseverança que permanece mesmo quando o entusiasmo já não existe. Há aqui uma fidelidade silenciosa, uma constância que não depende de emoção, mas de compromisso. Honra essa postura, trazendo renovação interior. Que a continuidade não seja sinônimo de desgaste, mas de maturidade. Devolve sentido ao esforço diário e propósito às pequenas ações. Que cada passo volte a ter significado, mesmo quando o caminho parece longo. Espírito Santo, estabelece agora uma sustentação profunda neste lar. Que ninguém precise mais se manter apenas pela própria força. Que o peso seja redistribuído. Que a carga seja aliviada e que a jornada siga com mais equilíbrio. Aqui existem pessoas que não desistiram e é exatamente nesse ponto que te damos espaço para sustentar, reorganizar e fortalecer. Que esta casa continue avançando, mas agora amparada, consciente e emocionalmente estável, sob tua condução. Espírito Santo, entra neste lar onde a mente não encontra pausa, onde os pensamentos seguem ativos mesmo quando o corpo já pede descanso. Aqui existem pessoas que deitam, mas não repousam, que fecham os olhos, mas continuam resolvendo problemas por dentro. A dificuldade não é apenas externa, é interna. A mente aprendeu a permanecer em alerta constante, como se relaxar fosse um risco, como se baixar a guarda significasse perder o controle. Por isso, visita este lugar interior que vive em vigilância contínua e traz descanso que não depende de circunstâncias, mas nasce da tua atuação direta. Espírito Santo, alcança os pensamentos repetitivos que se tornaram cansativos. Ideias que voltam, cenários que se repetem, preocupações que não encontram solução imediata e, por isso, permanecem ocupando espaço. Dissolve esse ciclo mental que consome energia e enfraquece o emocional. Reorganiza o fluxo dos pensamentos. Traz ordem onde existe excesso e silêncio onde existe ruído interno. Permite que a mente volte a experimentar clareza sem esforço e tranquilidade sem medo. Espírito Santo, remove a pressão invisível que se instalou no interior desta casa. A pressão de ter que resolver tudo, prever tudo, sustentar tudo.
Aqui existem pessoas que se sentem responsáveis até pelo que não controlam. Isso gerou tensão acumulada, irritabilidade silenciosa e dificuldade de relaxar. Entra agora desfazendo essa carga desnecessária. Ensina que nem tudo precisa ser carregado ao mesmo tempo. Estabelece leveza emocional sem irresponsabilidade, equilíbrio sem perda de direção. Espírito Santo, restaura a capacidade de descanso verdadeiro. Não apenas o descanso físico, mas o descanso da mente e das emoções. Aquele descanso que permite respirar sem ansiedade, dormir sem interrupções internas e acordar sem peso antecipado. Ajusta os ritmos internos que foram desregulados pela pressão contínua. Que o repouso volte a ser seguro, restaurador e suficiente. Protege este lar contra o desgaste que nasce da falta de pausas reais. Espírito Santo, toca as emoções que ficaram tensas ao longo do tempo. Emoções que foram sendo comprimidas para dar conta da rotina. Emoções que não tiveram espaço para se expressar. Dissolve essa rigidez interior. Devolve flexibilidade emocional, sensibilidade equilibrada e capacidade de sentir sem sobrecarregar. Que este lar volte a experimentar serenidade sem medo de perder controle. Que o interior volte a ser um lugar habitável. Espírito Santo, interrompe o estado de alerta permanente que se instalou como defesa. Aqui existem pessoas que aprenderam a viver prontas para o próximo problema, para a próxima cobrança, para a próxima dificuldade. Isso trouxe exaustão e desgaste profundo. Entra agora trazendo segurança interior. Mostra que é possível relaxar sem que tudo desmorone. Estabelece confiança interna que permita baixar a guarda e recuperar forças. Espírito Santo, protege este lar contra o esgotamento mental silencioso. Aquele que não aparece de imediato, mas afeta decisões, relacionamentos e percepção da vida. Guarda os pensamentos contra extremos, exageros e antecipações desnecessárias. Estabelece equilíbrio emocional que sustente escolhas mais conscientes e reações mais saudáveis. Que a mente volte a funcionar com clareza e não apenas com urgência. Espírito Santo, firma agora um novo estado interior nesta casa. Que a mente não seja mais governada pelo excesso, pela pressão ou pelo medo. Que o descanso volte a existir como parte da vida, não como exceção. Sustenta este lar com tranquilidade profunda, clareza emocional e estabilidade interior. Aqui existe fé, e é nesse espaço que confiamos a Ti também os pensamentos, as emoções e o descanso que tanto precisam ser restaurados. Espírito Santo, entra neste lar onde as escolhas se tornaram difíceis e cada decisão carrega consequências que não podem ser ignoradas. Aqui não se trata de indecisão por falta de vontade, mas de responsabilidade excessiva acumulada ao longo do tempo. Existem caminhos que precisam ser definidos, conversas que precisam acontecer e direções que não podem mais ser adiadas. O peso dessas escolhas gera tensão, insegurança e medo de errar. Por isso, visita este ambiente trazendo clareza interior, não confusão, não pressa, mas entendimento firme e equilibrado. Espírito Santo, ilumina a mente daqueles que precisam decidir mesmo estando cansados. Há decisões que estão sendo tomadas sob desgaste emocional, o que distorce a percepção e aumenta a ansiedade. Remove essa névoa interna que impede enxergar com lucidez. Reorganiza pensamentos sobrecarregados e ajusta prioridades que se misturaram por excesso de pressão. Permite que cada escolha seja feita com consciência, sem culpa, sem medo e sem paralisia. Que a clareza substitua a confusão e a segurança ocupe o lugar da incerteza.
Espírito Santo, protege esta casa contra decisões impulsivas geradas pelo cansaço acumulado. Quando a mente está exausta, o risco de agir por desespero aumenta. Entra agora estabelecendo calma antes da ação. Ensina a esperar o momento certo, a ouvir antes de reagir e a refletir antes de concluir. Que este lar não seja conduzido por urgência emocional, mas por direção segura. Sustenta o processo de escolha com equilíbrio e serenidade. Espírito Santo, orienta as conversas que precisam acontecer dentro deste lar. Há diálogos adiados por medo de conflito, por receio de magoar ou por insegurança sobre como se expressar. Traz sabedoria para falar com clareza e ouvir com atenção. Dissolve mal-entendidos antes que se tornem distâncias. Estabelece um ambiente onde a verdade possa ser comunicada sem agressividade e sem silêncio sufocante. Que as palavras sejam instrumentos de construção e não de desgaste. Espírito Santo, ajusta a percepção do tempo nesta casa. Há decisões que não precisam ser resolvidas imediatamente e outras que não podem mais esperar. Dá discernimento para reconhecer essa diferença. Liberta este lar da pressão de resolver tudo ao mesmo tempo. Estabelece ritmo saudável para cada passo. Que o futuro não seja tratado com ansiedade, nem o presente com negligência. Ensina a caminhar com constância e lucidez. Espírito Santo, fortalece a confiança interior necessária para decidir sem medo excessivo de errar. O receio constante de falhar tem paralisado avanços importantes. Entra agora quebrando essa insegurança. Reafirma que errar não define o valor de ninguém, mas aprender e ajustar faz parte do processo. Sustenta este lar com coragem equilibrada, aquela que não ignora riscos, mas também não se deixa dominar pelo medo. Espírito Santo, protege este ambiente contra a culpa que surge após cada decisão tomada. Há pessoas que carregam arrependimentos mesmo quando fizeram o melhor que podiam naquele momento. Remove esse peso emocional desnecessário. Ensina a confiar no processo, a ajustar rotas quando necessário e a seguir sem se punir continuamente. Estabelece leveza emocional após cada escolha. Espírito Santo, firma agora um tempo de clareza e direção neste lar. Que as decisões não sejam mais fontes de angústia, mas oportunidades de reorganização e crescimento. Conduz cada passo com entendimento, equilíbrio e segurança. Aqui existem escolhas a serem feitas, e é sob tua condução que este lar decide caminhar, confiando que a clareza virá no tempo certo e sustentará cada avanço. Espírito Santo, entra neste lar onde o desgaste não surgiu de um único impacto, mas de uma sequência longa de pressões, frustrações e responsabilidades contínuas. Aqui o cansaço não é momentâneo, é acumulado. Ele se formou aos poucos, enquanto a vida seguia exigindo respostas, decisões e presença constante. Muitos continuaram mesmo sem perceber o quanto estavam se esgotando por dentro. Por isso, visita este espaço interior, onde a exaustão se instalou de forma silenciosa e começa agora um processo profundo de renovação que alcance aquilo que já não se resolve apenas com descanso físico. Espírito Santo, toca o interior daqueles que perderam a disposição sem entender exatamente quando isso aconteceu. Pessoas que antes tinham energia, clareza e entusiasmo, mas que hoje sentem dificuldade até nas tarefas mais simples. Esse desgaste não define fraqueza, define excesso de carga. Remove o peso emocional acumulado por cobranças repetidas, expectativas frustradas e esforços que não trouxeram retorno imediato. Reorganiza o interior, devolvendo equilíbrio onde houve desgaste prolongado. Espírito Santo, restaura a motivação que foi se enfraquecendo ao longo do caminho. Não uma motivação forçada, nem baseada em pressão externa, mas aquela que nasce de dentro, com sentido e propósito. Liberta esta casa da sensação de estar apenas sobrevivendo.
Permite que o desejo de avançar volte a existir de forma saudável. Reacende a disposição interior sem gerar ansiedade ou cobrança excessiva. Que cada passo volte a ter significado. Espírito Santo, cura as emoções que foram sendo comprimidas para dar conta da rotina. Emoções não expressas se transformaram em peso, irritação contida e desânimo silencioso. Entra agora dissolvendo essas tensões internas. Devolve leveza emocional sem superficialidade. Ajusta sentimentos que ficaram confusos e sensibilidades que se tornaram endurecidas pela necessidade de suportar demais. Que o interior volte a ser um espaço de equilíbrio. Espírito Santo, reorganiza a percepção de valor dentro deste lar. Muitos se sentem cansados porque acreditam que nunca fazem o suficiente, que sempre poderiam ter feito mais. Remove essa visão distorcida que consome energia emocional. Ensina a reconhecer limites sem culpa e esforço sem autodesvalorização. Que cada pessoa compreenda que descansar também faz parte da responsabilidade. Estabelece um olhar mais justo sobre si mesmo. Espírito Santo, protege este lar contra o esgotamento emocional contínuo, aquele que não aparece de forma imediata, mas afeta decisões, relacionamentos e visão de futuro. Estabelece barreiras saudáveis contra a sobrecarga. Ensina a dizer não quando necessário, a pausar sem medo e a reorganizar prioridades. Que este lar volte a funcionar com equilíbrio, não apenas com resistência. Espírito Santo, devolve a alegria serena que foi se perdendo ao longo do tempo. Não uma alegria superficial, mas aquela que traz satisfação interior e tranquilidade emocional. Permite que pequenos momentos voltem a gerar contentamento. Restaura a capacidade de sentir prazer na caminhada, mesmo quando ela ainda é exigente. Que a vida deixe de ser apenas um peso a ser carregado. Espírito Santo, estabelece agora um novo tempo de renovação neste lar. Que o cansaço acumulado não continue determinando o ritmo da vida. Que a energia interior seja restaurada, a motivação reorganizada e as emoções equilibradas. Aqui existe fé que permaneceu mesmo sob desgaste, e é nesse espaço que te damos liberdade para renovar, fortalecer e sustentar cada passo a partir de agora. Espírito Santo, entra neste lar onde a pressão constante começou a afetar o ambiente, os relacionamentos e até a forma como as pessoas se olham. Aqui não houve uma ruptura repentina, mas um desgaste progressivo, quase imperceptível, que tentou se instalar como normalidade. Pequenas tensões, palavras contidas, silêncios prolongados e emoções acumuladas passaram a circular pelos espaços da casa. Por isso, visita este lar agora com tua proteção ativa, não apenas contra fatores externos, mas contra tudo aquilo que de forma silenciosa ameaça a paz interior e a harmonia familiar. Espírito Santo, guarda este ambiente contra influências que geram confusão emocional, irritação constante e instabilidade nos vínculos. Muitas vezes, o desgaste não vem de fora, mas nasce do acúmulo interno de preocupações não resolvidas. Protege esta casa para que o peso individual não se transforme em tensão coletiva. Estabelece limites espirituais e emocionais que impeçam a propagação do desânimo, da impaciência e da frustração. Que este lar volte a ser um espaço seguro para existir. Espírito Santo, preserva os relacionamentos dentro desta casa. Há pessoas que se amam, mas que estão cansadas demais para demonstrar isso com clareza. O excesso de pressão gerou respostas duras, palavras secas e distanciamento emocional. Entra agora protegendo os vínculos, restaurando a capacidade de diálogo e a disposição para compreender. Que as relações não sejam corroídas pelo cansaço, mas fortalecidas pela tua atuação silenciosa e constante. Espírito Santo, guarda as palavras que são ditas e também as que ficam presas na garganta. Muitas tensões surgem não apenas pelo que é falado,
mas pelo que nunca encontra espaço para ser expresso. Protege este lar de mal-entendidos, interpretações distorcidas e reações precipitadas. Ensina a comunicar com equilíbrio, a ouvir com atenção e a responder com serenidade. Que a comunicação volte a ser instrumento de cuidado e não de desgaste. Espírito Santo, protege este lar contra o acúmulo de tensão emocional que gera ambientes pesados e difíceis de conviver. Remove essa atmosfera carregada que se forma quando o descanso desaparece e a pressão domina. Estabelece leveza emocional nos espaços, tranquilidade nos ambientes e estabilidade no convívio. Que entrar nesta casa volte a significar alívio e não peso. Espírito Santo, guarda cada pessoa contra o esgotamento que fragiliza as emoções e torna tudo mais difícil. Quando o interior está cansado, qualquer situação parece maior do que realmente é. Protege os corações para que não reajam a partir da exaustão. Estabelece autocontrole, paciência e clareza emocional. Que este lar não seja governado por impulsos gerados pelo cansaço. Espírito Santo, cerca esta casa com uma proteção constante que preserve a paz, mesmo em dias difíceis. Que os problemas não ultrapassem os limites do necessário. Que as dificuldades não contaminem os vínculos. Que as pressões externas não determinem o clima interno. Estabelece uma cobertura de segurança emocional que sustente este lar diariamente. Espírito Santo, firma agora um ambiente protegido, equilibrado e seguro dentro desta casa. Que a paz não seja frágil, mas preservada. Que os relacionamentos não sejam enfraquecidos pelo desgaste, mas guardados com cuidado. Aqui existe uma fé que permanece, e é sob tua proteção que este lar escolhe continuar, confiante, estável e sustentado. Espírito Santo, entra neste lar onde a confiança não desapareceu, mas foi ferida pelas experiências acumuladas ao longo da jornada. Aqui houve tentativas que não deram certo, expectativas que precisaram ser ajustadas e promessas que demoraram mais do que o coração imaginava suportar. A dificuldade não destruiu a fé, mas deixou marcas. Há pessoas que continuam acreditando, porém com cautela, como quem aprendeu a esperar menos para não se decepcionar novamente. Por isso, visita este lugar interior onde a confiança foi abalada e começa a restaurar aquilo que o tempo e o desgaste tentaram enfraquecer. Espírito Santo, toca os corações que passaram a se proteger emocionalmente para não sofrer mais. Pessoas que criaram barreiras internas não por frieza, mas por sobrevivência. Essa autoproteção trouxe distanciamento, insegurança e dificuldade de se entregar novamente à esperança. Entra agora dissolvendo esse bloqueio silencioso. Mostra que confiar novamente não é ingenuidade, mas amadurecimento. Restaura a capacidade de esperar sem medo e de acreditar sem se fechar. Espírito Santo, remove a desconfiança que se instalou após frustrações repetidas. Aquela sensação de que algo sempre dará errado, de que não vale a pena criar expectativa, de que o esforço pode ser em vão. Essa visão distorcida consome energia emocional e enfraquece a disposição interior. Reorganiza essa percepção. Estabelece uma confiança equilibrada que reconhece os riscos, mas não se deixa dominar por eles. Que este lar volte a caminhar com esperança consciente. Espírito Santo, cura as lembranças que ainda geram insegurança, experiências passadas que continuam influenciando decisões atuais. Medos antigos que se disfarçam de prudência, mas na verdade paralisam. Entra agora, trazendo clareza emocional. Ajuda a separar o que pertence ao passado do que precisa ser vivido no presente. Que as memórias não governem mais o futuro desta casa. Espírito Santo, fortalece a confiança interior daqueles que começaram a duvidar do próprio valor.
Há pessoas aqui que perderam segurança em si mesmas por não terem alcançado resultados esperados, por terem errado ou por terem sido questionadas. Restaura essa firmeza interior, reafirma identidade, capacidade e dignidade emocional. Que ninguém neste lar se defina por falhas ou atrasos, mas pela coragem de continuar. Espírito Santo, estabelece confiança nos processos que ainda estão em andamento. Nem tudo se resolve rapidamente, e isso gera ansiedade e insegurança. Ensina este lar a confiar no tempo de amadurecimento sem perder a paz. Sustenta a paciência necessária para caminhar sem desistir. Que a espera não seja vista como abandono, mas como parte da construção. Espírito Santo, protege esta casa contra o cinismo que nasce da frustração. Aquela postura de descrença que tenta se disfarçar de maturidade, mas na verdade rouba a esperança. Remove essa rigidez emocional. Devolve sensibilidade equilibrada, abertura interior e disposição para confiar novamente, sem medo de se decepcionar. Espírito Santo, firma agora uma confiança renovada neste lar. Não uma confiança ingênua, mas sólida. Não frágil, mas consciente. Que a fé que resistiu às dificuldades seja fortalecida com segurança interior. Que este lar volte a confiar, a esperar e a avançar com serenidade, sustentado pela certeza de que a jornada pode ser difícil, mas não está sem direção nem cuidado. Espírito Santo, entra neste lar onde os relacionamentos foram sendo afetados pelo cansaço, pela pressão e pelas exigências contínuas da caminhada. Aqui não faltou amor, faltou fôlego. As pessoas não se afastaram por desinteresse, mas por esgotamento. Palavras ficaram mais curtas, silêncios mais longos e gestos mais raros. Por isso, visita este ambiente trazendo sabedoria prática para reconstruir a convivência, restaurar a sensibilidade e reorganizar a forma como cada um se relaciona dentro desta casa. Espírito Santo, ensina a perceber o outro além das próprias dores. Quando o desgaste é grande, o olhar se volta apenas para dentro e a empatia se enfraquece. Restaura a capacidade de enxergar o cansaço do outro sem julgamento. Ajusta percepções distorcidas criadas pela exaustão emocional. Que este lar volte a ser um espaço onde as pessoas se sentem vistas, compreendidas e respeitadas, mesmo em meio às dificuldades. Espírito Santo, atua na comunicação que foi prejudicada pela sobrecarga. Muitas palavras foram ditas de forma ríspida, não por intenção, mas por falta de energia emocional. Outros sentimentos nunca foram expressos por medo de conflito. Entra agora, trazendo equilíbrio à fala e escuta ao coração. Ensina a se comunicar com clareza, firmeza e respeito. Que as conversas não sejam arenas de defesa, mas pontes de reconexão. Espírito Santo, cura os pequenos atritos que se acumularam ao longo do tempo. Desentendimentos não resolvidos se tornaram barreiras invisíveis. Situações simples passaram a gerar reações exageradas. Dissolve esse acúmulo silencioso, restaura a leveza no convívio. Que este lar não seja marcado por tensão constante, mas por cooperação e compreensão mútua. Espírito Santo, orienta cada pessoa a reconhecer seus próprios limites emocionais. Muitos conflitos surgem quando alguém ultrapassa o próprio limite e passa a reagir com impaciência. Ensina a identificar sinais de desgaste antes que eles se transformem em atrito. Estabelece autocontrole, discernimento e maturidade emocional. Que cada um aprenda a cuidar de si, para cuidar melhor do outro. Espírito Santo, fortalece os vínculos que foram fragilizados pelo excesso de responsabilidades. Há laços que não foram rompidos, mas enfraquecidos pela rotina pesada. Restaura a proximidade, o diálogo sincero e o respeito mútuo. Que a convivência volte a ser construída com intenção e cuidado, mesmo em meio às exigências do dia a dia. Espírito Santo, remove a dureza emocional que se instalou como mecanismo de defesa.
Quando o coração se fecha para não sofrer, ele também perde a capacidade de se conectar. Entra agora trazendo sensibilidade equilibrada. Ensina a amar sem se anular, a compreender sem se sobrecarregar e a se posicionar sem ferir. Que os relacionamentos sejam conduzidos com sabedoria e equilíbrio. Espírito Santo, estabelece agora um novo ambiente relacional neste lar. Que a convivência seja guiada por entendimento, paciência e maturidade emocional. Que cada relação seja protegida do desgaste excessivo. Aqui existe uma casa que precisa mais de sabedoria do que de razão, mais de escuta do que de defesa. E é sob tua condução que este lar escolhe reconstruir seus vínculos com equilíbrio, respeito e firmeza. Espírito Santo, entra neste lar onde o futuro passou a gerar mais inquietação do que expectativa. Aqui existem perguntas que ainda não têm resposta, cenários que não estão definidos e caminhos que parecem incertos. A dificuldade não é falta de fé. É excesso de responsabilidade emocional diante do que ainda não se pode controlar. O amanhã começou a pesar antes mesmo de chegar. Por isso, visita este lugar interior, onde a antecipação do futuro tem produzido medo, ansiedade e desgaste, e estabelece segurança profunda para continuar caminhando sem paralisia. Espírito Santo, acalma os pensamentos que tentam prever tudo como forma de defesa. Há pessoas nesta casa que passaram a viver sempre um passo à frente, tentando antecipar problemas para não serem surpreendidas. Esse estado constante de alerta gerou tensão contínua e roubo de paz. Entra agora, interrompendo essa necessidade de controle absoluto. Ensina a confiar sem negligenciar, a planejar sem se angustiar e a seguir sem carregar o peso de todos os cenários possíveis. Que a mente volte a habitar o presente com equilíbrio. Espírito Santo, remove o medo silencioso de que o esforço não seja suficiente no futuro. Medo de não dar conta, de não conseguir sustentar, de não manter o que foi construído. Esses pensamentos enfraquecem o interior e minam a confiança. Restaura a segurança interna que não depende de garantias visíveis. Estabelece firmeza emocional para enfrentar o que vier sem se antecipar com sofrimento. Que este lar volte a olhar para frente com sobriedade e não com temor. Espírito Santo, reorganiza a forma como este lar se relaciona com o tempo. Há uma pressão interna para resolver hoje o que pertence a amanhã. Isso gera ansiedade, pressa e decisões apressadas. Ensina a respeitar os processos, os ciclos e os momentos de amadurecimento. Que cada etapa seja vivida com consciência, sem atropelos e sem paralisação. Estabelece confiança progressiva, passo a passo. Espírito Santo, fortalece a esperança prática para continuar construindo, mesmo sem garantias imediatas. O futuro não se revela por completo, mas se constrói com constância. Sustenta este lar para que não desista por insegurança, que as ações do presente sejam guiadas por lucidez e não por medo. Ajusta expectativas irreais e remove visões catastróficas que não refletem a realidade. Espírito Santo, protege este lar contra o desânimo que surge quando o amanhã parece distante ou incerto. Há pessoas aqui que começaram a reduzir sonhos para não se frustrar. Remove essa retração interior. Restaura a capacidade de projetar sem se angustiar. Que o futuro volte a ser visto como espaço de construção, não como ameaça constante. Espírito Santo, estabelece uma segurança interior que sustente este lar mesmo diante do desconhecido. Que a estabilidade não dependa de respostas prontas, mas da confiança de que cada passo será sustentado no momento certo. Que o amanhã não roube a paz de hoje. Aqui existe uma fé que permaneceu apesar das incertezas. E é sobre essa base que este lar escolhe seguir, com serenidade, firmeza e confiança renovada. Espírito Santo,
Entra neste lar onde a esperança não morreu, mas ficou paralisada pelo excesso de tentativas sem retorno visível. Aqui existem pessoas que continuam acreditando, porém já não sabem como agir sem se frustrar novamente. O problema não é descrença, é cansaço de tentar. O coração ainda confia, mas os passos ficaram lentos, cautelosos, quase imóveis. Por isso, visita este lugar interior, onde a esperança ficou estagnada, e começa a transformá-la novamente em movimento consciente, firme e equilibrado. Espírito Santo, desperta a coragem de recomeçar sem carregar o peso do fracasso anterior. Muitas iniciativas foram interrompidas não por incapacidade, mas por desgaste emocional. O medo de errar outra vez passou a limitar decisões, projetos e atitudes. Entra agora dissolvendo essa trava interior. Ensina que avançar não significa repetir os mesmos caminhos, mas aprender com eles. Restaura a disposição de agir com maturidade, não com impulsividade nem com paralisia. Espírito Santo, reacende a motivação prática que impulsiona pequenas ações diárias. Há quem espere sentir força total para começar, mas o esgotamento impediu isso. Ensina que o avanço começa em passos possíveis, não perfeitos. Remove a exigência interna de resultados imediatos. Que este lar volte a agir com constância, mesmo que de forma gradual. Estabelece disciplina emocional sem rigidez e progresso sem pressão. Espírito Santo, cura a frustração acumulada que enfraqueceu o desejo de tentar novamente. Frustrações não tratadas se transformaram em desânimo silencioso. Pessoas começaram a se proteger emocionalmente, reduzindo expectativas e iniciativas. Entra agora reorganizando esse interior ferido. Devolve a capacidade de esperar resultados sem ansiedade excessiva. Que a esperança volte a ser saudável, não ingênua, mas firme. Espírito Santo, restaura o sentido das ações que perderam significado ao longo do tempo. Quando o esforço parece não gerar fruto, o coração se desmotiva, traz propósito renovado para tarefas simples e projetos maiores. Ajuda este lar a enxergar valor no processo, não apenas no resultado final. Que cada atitude volte a carregar sentido e direção. Espírito Santo, remove a sensação de estagnação que se instalou de forma silenciosa. Há uma impressão interna de que nada avança, mesmo com esforço. Dissolve essa percepção distorcida, mostra onde já houve progresso, mesmo que discreto. Reorganiza a visão sobre o próprio caminho. Que este lar reconheça que continuar também é avançar. Espírito Santo, fortalece a perseverança que não depende de emoções intensas. Nem sempre haverá entusiasmo, mas pode haver constância. Ensina a caminhar com estabilidade emocional, sem depender de picos de ânimo. Que a esperança se torne sustentação diária, não apenas sentimento passageiro. Estabelece firmeza interior para continuar construindo. Espírito Santo, estabelece agora um novo fluxo de movimento neste lar. Que a esperança deixe de ser apenas um sentimento guardado e volte a se traduzir em atitudes conscientes. Que cada passo seja dado com lucidez, equilíbrio e confiança. Aqui existe fé que resistiu ao desgaste, e é nesse espaço que a esperança volta a gerar ação, direção e continuidade, sustentada pela tua condução. Espírito Santo, entra neste lar onde os dias se tornaram repetitivos e muitas vezes silenciosamente pesados. Aqui não existem grandes acontecimentos todos os dias, mas existe uma sequência contínua de responsabilidades, tarefas e decisões pequenas que, somadas, desgastam o interior. O cotidiano passou a ser vivido no automático, sem pausa para perceber o quanto ele exige emocionalmente. Por isso, visita este espaço comum, onde a vida acontece de forma simples e estabelece tua presença constante, aquela que não depende de momentos extraordinários para sustentar.
Espírito Santo permanece nos detalhes que quase nunca são percebidos. Nas conversas rápidas, nas tarefas rotineiras, nos horários apertados e nas preocupações repetidas. Muitas vezes, a fé é testada não nos grandes problemas, mas na constância do dia a dia. Sustenta este lar para que a rotina não se transforme em peso emocional. Que cada dia seja vivido com equilíbrio interior, mesmo quando não há novidades ou respostas imediatas. Espírito Santo acompanha aqueles que se sentem sozinhos, mesmo estando rodeados de pessoas. Há uma solidão silenciosa que nasce quando ninguém pergunta como o interior realmente está. Entra agora preenchendo esse vazio com tua companhia fiel. Que ninguém neste lar se sinta esquecido, invisível ou emocionalmente isolado. Estabelece segurança interior que não depende da validação constante dos outros. Espírito Santo sustenta a fé nos dias comuns, quando não há emoção intensa, quando não há sinais visíveis de mudança e quando tudo parece igual. Ensina que permanecer também é um ato de confiança. Que este lar não associe fé apenas a momentos de impacto, mas reconheça tua atuação silenciosa na constância. Fortalece a disciplina espiritual sem rigidez e a confiança sem ansiedade. Espírito Santo guarda este lar contra o desânimo que nasce da monotonia. Quando os dias parecem iguais, o coração começa a questionar se algo está realmente acontecendo. Remove essa percepção enganosa. Mostra que crescimento muitas vezes acontece de forma discreta. Reorganiza a visão sobre o tempo e o processo. Que este lar aprenda a valorizar a estabilidade como sinal de cuidado. Espírito Santo acompanha cada pessoa em suas atividades diárias, no trabalho, nas obrigações familiares e nas decisões simples. Que ninguém caminhe sozinho dentro da própria rotina. Estabelece consciência da tua presença constante, trazendo segurança emocional para enfrentar cada dia sem sobrecarga. Que o ordinário deixe de ser um lugar de desgaste e se torne espaço de sustentação. Espírito Santo fortalece a constância emocional necessária para atravessar períodos longos sem mudanças visíveis. Ensina a manter equilíbrio, mesmo quando não há respostas rápidas. Que este lar não desista por cansaço, nem se torne indiferente por frustração. Sustenta a perseverança silenciosa, que constrói estabilidade ao longo do tempo. Espírito Santo, firma agora tua presença contínua neste lar. Que ela não seja percebida apenas em momentos extremos, mas reconhecida em cada dia vivido. Sustenta este cotidiano com paz, firmeza e equilíbrio. Aqui existe uma casa que continua caminhando e é sob tua companhia constante que ela segue, segura, amparada e consciente de que não está sozinha em nenhum momento da jornada. Espírito Santo, entra novamente neste lar para realizar um realinhamento profundo em tudo aquilo que foi desorganizado pela longa travessia da dificuldade. Há casas que não caíram, mas se desalinharem por dentro. As pessoas continuaram vivendo, decidindo, resolvendo e avançando, porém sem perceber que o interior foi se ajustando à pressão e não à paz. Por isso, este momento não é apenas de descanso, é de reposicionamento. Realinha pensamentos, emoções e expectativas para que esta casa não continue funcionando a partir do desgaste, mas a partir do equilíbrio que agora começa a ser restaurado. Espírito Santo, ajusta a forma como esta casa interpreta a própria história. Houve fases difíceis que deixaram marcas, experiências que ensinaram lições duras e momentos que exigiram resistência além do esperado. Tudo isso moldou comportamentos, reações e até a forma de confiar. Entra agora corrigindo interpretações distorcidas que nasceram da dor. Que as dificuldades não sejam vistas como fracasso, mas como processos que não definem o destino final. Reorganiza a memória emocional para que o passado não dite o ritmo do presente nem limite o futuro.
Espírito Santo, realinha as expectativas que foram reduzidas por medo de se frustrar novamente. Há sonhos que foram diminuídos, planos que foram engavetados e desejos que foram silenciados para evitar sofrimento. Esse ajuste defensivo protegeu por um tempo, mas agora limita o crescimento. Entra trazendo equilíbrio entre prudência e esperança. Ensina a esperar sem ansiedade e a sonhar sem ingenuidade. Que esta casa volte a olhar para frente com maturidade emocional e abertura interior. Espírito Santo, reorganiza o ritmo interno deste lar. O excesso de urgência desregulou prioridades, acelerou decisões e comprometeu o descanso. Há pessoas que desaprenderam a viver sem pressa, como se desacelerar fosse um risco. Entra agora restaurando o tempo saudável das coisas. Ensina a diferenciar o que é realmente urgente do que pode ser construído com calma. Que cada passo seja dado com consciência, não por pressão, mas por direção segura. Espírito Santo, ajusta o centro emocional de cada pessoa desta casa. Quando o interior perde alinhamento, pequenas situações geram grandes reações. O cansaço amplifica problemas e reduz a tolerância. Realinha emoções para que não sejam governadas pelo excesso, mas pela estabilidade. Estabelece firmeza interior que permita lidar com desafios sem perder o equilíbrio. Que este lar volte a responder à vida com maturidade, não com desgaste acumulado. Espírito Santo, reposiciona esta casa espiritualmente para um novo tempo. Que a fé não seja apenas resistência, mas também confiança ativa. Que a espiritualidade não seja um refúgio apenas em momentos extremos, mas uma base constante para decisões, relacionamentos e escolhas diárias. Realinha a consciência da tua presença para que este lar caminhe com mais segurança, sensibilidade e discernimento. Que cada ambiente reflita esse novo ajuste interior. Espírito Santo, sela agora este realinhamento com estabilidade duradoura. Que este lar não volte aos antigos padrões de sobrecarga, silêncio emocional e sobrevivência automática. Que a caminhada continue, sim, mas a partir de um interior reorganizado, consciente e fortalecido. Aqui existe uma casa que atravessou dificuldades sem perder a fé, e é sobre essa base que um novo tempo começa a ser construído, com mais equilíbrio, clareza e sustentação contínua. Espírito Santo, chegamos a este ponto da jornada trazendo tudo o que foi carregado ao longo do caminho. Nada ficou de fora. As dúvidas, o cansaço, as tentativas frustradas, os medos silenciosos e a fé que permaneceu mesmo ferida. Esta casa não chega até aqui por acaso. Chega porque resistiu, porque não abandonou, porque continuou acreditando mesmo quando a caminhada se tornou pesada demais. Por isso, recebe agora esta entrega consciente. Tudo o que foi suportado em silêncio é colocado diante de ti, com confiança e reverência. Espírito Santo, acolhe esta casa como ela está, sem exigências, sem cobranças e sem máscaras. Aqui não há perfeição, há verdade. Verdade sobre limites alcançados, sobre forças que falharam e sobre a necessidade real de cuidado interior. Que esta entrega não seja apenas emocional, mas profunda e sincera. Recebe cada preocupação que ainda tenta ocupar a mente, cada peso que insiste em permanecer no coração e cada expectativa que precisa ser reorganizada. Que nada mais precise ser sustentado sozinho. Espírito Santo, sela tudo o que foi tratado ao longo desta oração. Que a sustentação recebida não seja passageira, que a clareza conquistada não se perca, que a renovação interior continue se manifestando nos próximos dias. Guarda este lar contra recaídas emocionais, contra o retorno da sobrecarga e contra a tentação de voltar aos antigos padrões de desgaste. Estabelece continuidade no equilíbrio que começou a ser restaurado. Espírito Santo, transforma este momento em um marco na história desta casa. Que daqui em diante as decisões sejam mais conscientes, as emoções mais organizadas
e a fé mais estável. Que o cansaço não governe mais o ritmo da vida, que a pressão não dite mais as escolhas. Que a jornada continue, sim, mas agora com mais lucidez, apoio e segurança interior. Espírito Santo, cobre este lar com serenidade para os dias difíceis que ainda existirão. Não pedimos ausência de desafios, mas presença de equilíbrio. Que diante de qualquer nova dificuldade, esta casa se lembre de que não está sozinha. Fortalece a confiança para continuar caminhando sem medo excessivo e sem antecipar sofrimentos. Sustenta cada pessoa com maturidade emocional e firmeza espiritual. Espírito Santo, preserva a fé que não se apagou, que ela continue viva, não como obrigação, mas como confiança consciente. Que esta casa aprenda a reconhecer tua atuação também nos processos lentos, nos dias comuns e nas pequenas vitórias. Mantenha a esperança firme, ajustada e saudável, mesmo quando o caminho exigir paciência. Espírito Santo, permite que esta oração produza frutos reais no cotidiano, que o ambiente seja mais leve, as conversas mais equilibradas e as decisões mais seguras. Que cada pessoa perceba, aos poucos, que algo foi reorganizado por dentro. Que o lar volte a ser espaço de descanso emocional, estabilidade e direção. Espírito Santo, finalizando esta oração, entregamos definitivamente esta casa, esta família e esta jornada em tuas mãos. Confiamos que o que começou aqui continuará sendo sustentado nos dias que virão. Recebe nossa gratidão pela escuta, pelo cuidado e pela presença constante. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Ao chegar ao final desta oração, algo já começou a se reorganizar dentro de você e dentro desta casa. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado por completo, mas o interior já não está no mesmo lugar. O peso foi nomeado, a fé foi fortalecida e a presença do Espírito Santo encontrou espaço para agir com profundidade. Quando a oração toca o ponto certo, ela não gera apenas emoção momentânea. Ela produz consciência, alívio e direção. É assim que a jornada começa a mudar. Primeiro por dentro, depois ao redor. Meu amigo e minha amiga, se este momento falou diretamente com a sua realidade, permaneça conectado a esse caminho. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo orações que sustentam, fortalecem e conduzem com equilíbrio. Escreva nos comentários o seu pedido de oração. Nós queremos caminhar com você em fé. Até o próximo vídeo.